Graça e paz, meus irmãos. Então hoje é dia 19 de abril, né, do ano 2021. Hoje é segunda-feira. A gente quer dar continuidade ao nosso estudo escatológico sobre tipos e antitipos. Tipo é o que vem antes e o antitipo é o cumprimento do tipo. E hoje nós vamos dar uma mergulhada aqui no livro de Ruth, que tem muita coisa profética aqui nesse livro, muita coisa tremenda aqui. Nós temos que cavar. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, primeiro no livro de Ruth, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E esse nome ele era Elimeleque. Então o nome desse homem é Elimeleque, e a sua esposa chamava Noemi, e os 2 filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide aqui no versículo 3. Versículo 3, é porque eu li errado aqui. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos. Então ali Elimeleque morre, né? Ruth, Noemi, ela fica viúva ali com seus 2 filhos. O que acontece então? Esses 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Então os 2 filhos, Malom e Quilion, um casa com Orfa e o outro casa com Ruth. E ficaram ali quase 2 anos. Então morreram também ambos. Malom e Quilion, então, eles morrem. Então o que acontece? Ele deixa Noemi, né, com as suas 2 noras viúvas, né? Então fica as 3 viúvas, né? Noemi, que era viúva de Elimeleque, e as 2 noras ali, né, que é Ruth e Orfa, elas ficam viúvas de Malom e Quilion. Ficando assim, então, a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então Noemi ali, ela fica desamparada dos 2 filhos do seu marido. Então qual que é a tipologia aqui, meus irmãos? A implicação profética aqui. O que é isso aqui? Primeiro nós vemos Elimeleque, né, que morreu. Ele saiu a peregrinar e ele morreu, Elimeleque morreu. E os 2 filhos, Malom e Quilion, também morreram na peregrinação. Isso aqui é uma representação do povo de Israel que morreram na diáspora, né? Israel foi expulso da sua terra no ano 70 pelo general Tito e morreram milhares de judeus. Eles ficaram 1878 anos entre as nações. Ficaram do ano 70 até 1948. Então Elimeleque, Malom e Quilion representa o povo judeu que morreram na diáspora, deixando então Noemi, que é uma representação da nação de Israel, e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. A Ruth, ela representa a igreja fiel que não aparta de Israel. Mas a Orfa, ela representa a igreja apostata, ela representa a igreja de Laodiceia. Esta igreja da teologia da substituição que não quer saber de Israel. Inclusive ela se coloca no lugar de Israel. Essa igreja apostata, ela não quer saber da volta de Jesus. Você quer arrumar confusão, fala da volta de Jesus para essa igreja apostata representada na pessoa de Orfa. Orfa, ela abandonou Noemi. Ela abandonou Noemi e abandonou Ruth. Então elas não quiseram graça. Orfa foi só até na fronteira e voltou. Esta é a igreja de Laodiceia. Mas Ruth ficou ali colada em Noemi.
Ela chegou até a dizer, ó, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Esta é a igreja fiel a Israel. Esta é a igreja que ora por Israel. Essa é a igreja que está agarrada com Israel. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel que ama Israel, que ora por Israel. Então o que acontece? Ruth, ela volta para Belém. Ou seja, uma maravilhosa representação do povo judeu que voltou em 1948. Então quando Ruth volta para Belém, representando o remanescente judeu que voltou, o que acontece? Aliás, não é Ruth, Noemi, né? Noemi, ela volta, Noemi, que representa o povo judeu, ela volta para Belém, juntamente com Ruth. Então, Noemi aqui, ela representa a nação de Israel, que brotou em 47, 48, mas ela volta com Ruth. Ruth é a igreja. O que acontece? Os irmãos vão ver, Ruth, primeiro Ruth, que representa a igreja, ela se encontra com quem? Ela se encontra com Boaz. Quem é Boaz? Boaz, ele é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Então, o casamento de Boaz com Ruth representa o casamento de Jesus com a sua igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista. Então, no capítulo de número 3, você vai ver que, no capítulo 4, você vai ver que Boaz, ele casa com Ruth. E tem um versículo aqui muito interessante que fala assim, ó. Que fala assim, meus irmãos, olha que coisa tremenda. O que isso aqui vai fazer nos lembrar? Isso aqui, ele vai nos fazer lembrar Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então aqui, as escrituras sagradas, elas se interpretam. A Bíblia se interpreta. Então aqui no capítulo de número 3, olha aqui. No capítulo 3 em diante, eu vou ler aqui no versículo 10. Versículo 8. E sucedeu, capítulo 3, versículo 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e virou-se e viu que uma mulher jazia aos seus pés. Então, veja bem, o que isso aqui quer dizer? Sucedeu que pela meia-noite, isso nos faz lembrar Mateus 25, versículo 6, aonde Jesus, ele encontra com a igreja. É o casamento de Jesus com a sua igreja. Então Boaz, ele casa com Ruth. O que acontece? Jesus vem no arrebatamento pré-tribulacionista e ele casa com a igreja. Ele casa com a igreja. Ruth aqui representa a igreja, Boaz representa Jesus. O que acontece depois? O que acontece depois do arrebatamento? Aí vem os 7 anos da grande tribulação. O que acontece no final da grande tribulação? Jesus volta no Monte das Oliveiras e ele salva Israel e a terra de Israel. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Depois que Boaz, que representa o Senhor Jesus Cristo, ele casou com Ruth, que representa a igreja, ele resgata Noemi, que representa a nação de Israel, e a terra de Noemi. Então aqui é uma tipologia linda. Isso aqui é uma tipologia linda. Os irmãos podem estudar esse livro de Ruth, que é um livro que tem apenas 4 capítulos, né? 4 capítulos, e você vai ver a profundidade disso aqui, meus irmãos. Então, só para recapitular aqui, para nós encerrar aqui a mensagem, primeiro é Elimeleque, Malom e Quilion representam os judeus que morreram na diáspora, que morreram fora de Israel, fora da terra de Israel. Noemi, ela volta para Israel com Ruth, representa a nação de Israel, Noemi representa a nação de Israel, Ruth representa a igreja. Orfa, ela foi só até a fronteira, ela voltou. Orfã, aqui, ela representa o cristianismo apostata, a igreja da teologia da substituição, a igreja de Laodiceia. Ela não quer saber de Israel. Ela se coloca no lugar de Israel. Ela entra na tribulação, se colocando no lugar de Israel. Esta é a igreja da substituição, esta é a igreja de Orfã. É a igreja apostata que ama esse mundo, que quer ficar aqui nesse mundo. Então o que acontece mais na frente? Noemi volta. Noemi, ela volta para Israel, ou seja, é o povo judeu que voltou em 48. Ali ela encontra Boaz. Boaz é Jesus.
Boaz casa com quem? Com Ruth, ou seja, a igreja, que vai ser arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Depois que Boaz casa com Ruth, o que acontece? Ele resgata Noemi e a terra de Noemi. Ou seja, Jesus volta no Monte das Oliveiras e ele resgata Israel e a terra de Israel. Então, meus irmãos, é uma tipologia linda e maravilhosa. Então a Bíblia, ela está cheia de tipologia. Os irmãos, estude aí com os olhos do Espírito Santo, estude aí buscando sabedoria do Espírito Santo, porque Deus vai te revelar coisas grandes e profundas nesse livro de Ruth. Deus abençoa e até a próxima sequência dessa mensagem, tipos e antitipos do arrebatamento no Antigo Testamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.